Fala aí, aqui é o Teles do Responde Aí e hoje a gente vai bater um papo sobre introdução a vetores. Bom, vamos imaginar a seguinte situação. Temos dois carrinhos, ok? E eu te digo que o carrinho azul está a 50 km por hora e o carrinho verde está a 80 km por hora. Beleza? Isso faz muito sentido para você? Assim, você não sabe se ele está indo para a direita, para a esquerda, você não sabe o sentido, não sabe a direção desses carrinhos. Você só sabe que um está a 50 e outro está a 80 km por hora. Então, é aí que vão entrar os vetores, porque eles vão nos ajudar a estudar o sentido e a direção desse movimento, ok? Bom, para ser um vetor, beleza? Ele precisa de um nome, ele precisa de um módulo, ou intensidade, ou tamanho do vetor, precisa de uma direção horizontal, vertical, e de um sentido. Aí pode ser esquerda, direita, para cima, para baixo, ok? E a representação desse vetor, por exemplo, aqui eu coloquei um vetor V, mas pode ser um vetor A, um vetor F, certo? No caso, o vetor velocidade, um vetor aceleração, um vetor força. Tem diversas letras que podem entrar aqui, são de menos. E tem que ter essa setinha aqui em cima, tá? Para indicar que é vetor. Beleza? E aí um fator que é bom de tocar é que se nós temos, por exemplo, dois vetores que estão no mesmo sentido, ok? Nós dizemos que eles são paralelos, tá? E se nós temos dois vetores que estão em sentidos opostos, nós dizemos que eles são antiparalelos. Beleza? Ok. Vamos ver uma aplicação desses vetores? Tá, então nós temos um carrinho aqui, que antes ele estava no quilômetro 27 e depois ele foi parar no quilômetro 95. E agora, entendendo um pouco mais sobre vetores, se eu te perguntasse qual o deslocamento e a distância total percorrida, o que você me responderia? Ué, Teles, tem diferença entre deslocamento e distância? Tem. Bastante diferença e a gente vai ver isso agora, tá? Então, primeiro vamos ver qual foi o deslocamento percorrido, ok? Então, vamos lá. O deslocamento, ele vai depender apenas do ponto final e do ponto inicial do trajeto, ok? Que é só o que ele se deslocou, literalmente, né? O nome é autoexplicativo. Então, no nosso caso, né, do deslocamento, temos a fórmula em que o deslocamento vai ser o ponto final menos o ponto inicial. E no nosso exemplo, aqui do carrinho, lembra que ele saiu do quilômetro 27 e foi para o 95? Então, o nosso ponto final é 95 e o nosso ponto inicial é 27. O quanto ele deslocou? Só substituir na fórmula. Então, substituindo, nós vamos ter o ponto, que o deslocamento de A para B veio do ponto final, 95, menos o ponto inicial, que é 27. Isso vai dar 68 km de deslocamento. E aí, vamos lá. Se por acaso esse carrinho chegou aqui no quilômetro 95, e aí ele, putz, esqueci meu celular no quilômetro 27, cara, vou ter que voltar. E aí ele veio até o ponto 95 e voltou para o 27. Qual vai ser agora o novo deslocamento dele? Bom, lembra que só depende do ponto final, do inicial e do final? E a fórmula é o ponto final menos o ponto inicial? Cara, se ele veio do ponto A, foi para o ponto B e depois voltou para o ponto A, o ponto final e o ponto inicial vão ser o ponto A, que é o quilômetro 27. Então, nosso deslocamento de A para B e depois voltando para o A vai ser o ponto final, que é 27, menos o ponto inicial, que também é 27. E vai dar 0 km de deslocamento.
Que louco, né? Porque ele se movimentou e não se deslocou. Pois é. Então, o que aconteceu com essa distância que ele percorreu? É justamente aí que a gente vai calcular a distância total percorrida. Essa é justamente a diferença que nós vamos ver agora. A distância não depende do ponto final e inicial somente. Ela vai calcular toda a quilometragem que você percorreu, ok? Então, ela pode ser calculada dessa seguinte forma. A distância percorrida vai ser a soma das distâncias dos trajetos, ok? Então, se ele for de A para B, vai ter uma distância aqui. Depois de B para C, vai ter outra distância depois de C para D e assim vai. E nós vamos somar tudo. No nosso exemplo lá de novo, a gente tinha um carrinho que foi do quilômetro 27 para o quilômetro 95. E depois ele voltou para o quilômetro 27. Beleza? Então, do quilômetro 27 para o quilômetro 95, a gente tinha que ele andou 68 quilômetros, não era isso? E do quilômetro 95 para o 27, ele vai andar mais 68 quilômetros. Então, qual vai ser a nossa distância total percorrida? A soma das distâncias dos trajetos. A soma do trajeto de A para B, que é 68 km, mais de B para A, que também é 68 km. E com isso, nós vamos chegar aqui, a distância total percorrida foi de 136 km. Então, tá vendo? É possível você não se deslocar e se movimentar da mesma forma. Essa é a principal diferença entre a distância e o deslocamento. E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí.